Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma tarde no Krakencast. Tá sempre falando de negócio, para você que está pensando em montar o seu negócio, para você que está buscando, querendo saber do mercado, seja ele do mercado convencional, do mercado de franquias. Todas as quintas às 16 horas nós vamos estar sempre conversando aqui com um especialista, seja ele de um negócio convencional, um franqueado, um franqueador, né, para contar um pouco da história dele e você entender melhor como funciona, tá? Então vamos lá, como eu faço todas as quinta-feiras, eu vou falar o meu nome, vou fazer uma descrição e depois vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, tá? Meu nome é Jefferson Virgílio, tá? Eu sou apresentador aqui do Krakencast, tá? Eu tô com uma blusa quadriculadinha, uma camisa quadriculadinha, um colete, porque hoje tá frio, né? Tô com óculos caramelo, tá? Tem em torno aí de 1,60 e alguma coisa, sou gordinho e o que me resta de cabelo aqui é preto. Tá? O nosso cenário, nós temos 2 pinturas de prédio, 2 TVs, acústica, tá? E os pontos de luz aqui, para iluminar aqui e a imagem chegar melhor. Tá? E hoje eu vou ter a honra de apresentar aqui meu grande amigo, tá? O Fábio de Paula, que ele é quem começou com a Mr. Duck, certo, Fábio? É isso. Prazer estar com você aí, cara. Meu, muito obrigado aí por ter separado um tempo aí para participar com a gente, contar um pouco da sua história. Maravilha. Tá? E queria que você falasse aí um pouquinho, se você quiser se descrever. Eu faço essa descrição, Fábio, porque é o seguinte, muitas vezes o pessoal que está ouvindo nosso podcast ele tem deficiência visual. Percebi. Então, pelo áudio ele consegue criar um cenário. Sim. Tá? Legal. Então, fica à vontade. Muito obrigado, Jefferson. Então, meu nome é Fábio de Paula, né? Eu sou fundador da Mr. Duck Donuts, uma rede de franquia de donuts, né? Um segmento aí que está em alta hoje, principalmente em São Paulo, devido à entrada de outras marcas bem posicionadas no mundo inteiro, né? Eu, como o Jefferson, também estou aqui de colete, né? Praticando rapó, né? Eu tenho 1,80 m, né? Estou de boné para esconder um pouco a calvície que já está chegando, né? E estou aqui, né, com uma camiseta jeans, um colete também por causa do frio e possuo barba, né? E estou aqui para trocar um papo aqui com o Jefferson, né, e poder destrinchar um pouco da história da Mr. Duck e da questão das franquias hoje, né? O desafio contemporâneo das franquias, né? Exatamente. O Fábio, para quem não sabe, ele que começou com a empresa, né, Fábio? Sim, sim. Começou, ele criou essa questão dos ducks, maravilhoso mesmo. E eu queria, Fábio, saber assim, como que começou a ideia, como que surgiu a ideia de você começar nesse negócio de donuts? Bem, na verdade, eu antes de empreender, eu trabalhava na área corporativa. Minha função, minha formação, minha expertise vem da área de controladoria financeira, processos, procedimentos. Então, a parte estrutural, back-office de uma empresa de grandes multinacionais, eu tinha bastante experiência, né? Uhum. Então, e eu residi sempre em Mauá, mas já havia experimentado donuts, né? E aí, uma vez eu estava em casa com minha família, eu falei, eu vou pedir donuts. Vamos procurar donuts aqui? Aí procuramos, não achamos nenhum. No outro dia, com vontade de comer donuts de novo, achei uma lojinha de donuts para pedir. Eu pedi, demorou 5 horas para esse donuts chegar em casa. Quase passou à vontade, Meu né? Deus, aí na dor surgiu, eu falei, poxa, por que a gente não tenta só brincar, né, de produzir alguns donuts para ver como faz a movimentação. Nessa brincadeira, né, a coisa começou a ficar séria. Produzimos donuts, a gente fazia no meu apartamento. Do meu apartamento, fomos para a casa da minha mãe, que era uma casa maior. Da casa da minha mãe, em menos de 6 meses, 9 meses, nós precisamos alugar uma casa, né, com 3 andares para poder produzir, e assim nós fomos crescendo. Quando a coisa virou séria, eu falei, então, acho que ficou realmente sério. Foi aí quando a gente começou a construir todo um brand, toda uma história, toda uma proposta, né, de valor dentro da marca. Criamos o nome da marca, o slogan da marca, o logo da marca. Então, a gente foi construindo, trazendo uma estrutura para ela. E aí, dado essa estrutura já formada, nós tivemos grande sucesso de vendas, e aí as pessoas começaram a procurar, falaram assim, mas essa marca você não franquia ela? E aí que me deu um estalo, falei, poxa,
ficou mais sério ainda do que eu pensei. Então aí depois dessas procuras que eu tive informais, eu comecei, como eu já tinha essa experiência, né, na área corporativa, eu mesmo iniciei o processo de formatação da empresa, né? Eu já tinha alguns manuais não formalizados, mas escrito à mão, e aí eu comecei a dar corpo nele, né? Padronizá-los, colocar na formatação ideal. Então aí eu fiz a formatação e comecei a vender franquias, né, de donuts. Na verdade, vender a experiência, né? Tem toda uma questão dentro aí da marca Mr. Donuts, né? Pô, que legal. E aqui vocês vão perceber aqui que tá passando, fica passando alguns vídeos, tem aqui a marca dele, né? Tem os donuts que passa aí e tem algumas pessoas famosas, né? Algumas pessoas famosas que estão aí. E como que é, Fábio, essa questão do pessoal, né? Tá vendo que come, que aprova, que autoriza tirar foto, isso também tem uma alavancagem boa, né? A própria Marília Mendonça, né? Na verdade, a alavancagem dela, né, da marca, se deu a esse fato. Na verdade, foi muito orgânico. Se tem um nome assim que eu possa citar que me ajudou muito, foi o Danilo Gentili. Danilo Gentili, né, ele foi muito tempo presidente aqui no ABC, em Santo André especificamente, e através de contatos, entramos em contato com ele e falei, cara, tô com essa proposta, tal. E ele havia me falado, eu falei, ele falou pra mim assim, Fábio, seguinte, a gente acabou de chegar dos Estados Unidos, comemos donuts pra caramba, eu ainda estou em viagem, mas minha mãe está em casa. Tem como você mandar para ela? Se for bom mesmo, eu vou te ajudar. Falei, cara... Que legal. E aí, montei um monte de caixa, mandei para casa da mãe dele. A mãe dele ligou para ele e falou, é melhor do que os Estados Unidos e etc. Eu falei, nossa. E aí, o que ele fez? Ele começou a entrar em lives, começou a marcar minha loja, começou a indicar para outros artistas. E aí, meu telefone não parava. Então eu comecei a mandar para muitos artistas, tanto é que um período meus donuts eram conhecidos como os donuts dos famosos. Então esse engajamento orgânico, né, se eu te falar quanto você gastou, eu não gastei R$1 nisso, graças a Deus, né, as pessoas começaram a postar nisso, realmente, vamos dizer assim, eu tinha 50 mil seguidores, de 50 mil fui para 134 mil seguidores no Instagram, então... Essa divulgação orgânica me ajudou bastante na divulgação da marca, que aumentou a procura para implantar, né, para adquirir uma franquia também. Então isso me ajudou muito, né, na divulgação. Vocês estão vendo, vocês separaram numa fala dele do Fábio aqui, que ele falou assim, ele fez o produto, validou, ficou legal, entrou em contato, ou seja, não teve ninguém intermediando, entrou em contato, zero investimento, uma forma de chegar no Danilo Gentili, chegou, e a hora que ele conseguiu chegar, que eu tenho certeza que não foi a primeira ligação que você fez, ele já atendeu, né? Foi um processo, e a hora que chegou, ele falou, legal, olha só, a missão dele, manda para minha mãe, e se ela gostar, legal. Por que eu estou falando isso para vocês? A partir do momento que você tem um produto, né, que você garanta o produto que é bem feito e é aquilo que você quer fazer com qualidade, não tem como dar errado. Exato. Não é verdade? O Fábio está aqui, eu conheci ele um bom tempo, eu tinha cafeteria em Mauá, conheci ele lá. Verdade. Né? Ele veio para São Caetano, a gente falou algumas vezes, mas depois na correria do dia a dia, né, acaba perdendo um pouco, mas assim... Experimentei, gostei demais, já comprei lá, é muito bom. Então assim, a qualidade é a primeira coisa. Não adianta você fazer uma coisa mais ou menos, né? Fazer uma coisa de qualquer jeito ou mais ou menos, ou pensar simplesmente no dinheiro que não vai. Não. Né? Então, olha aí, não gastou R$1 e o negócio estourou. E eu acho interessante isso que você falou, porque assim, eu vejo dois caminhos, na verdade, né? É claro, você tem que ter esse produto de qualidade ou semi-qualidade. Se você tiver um produto de semi-qualidade, você vai ter que apostar muito na performance, né, da venda, num teatro, vamos dizer assim. Então, você vai ter que maquiar muito para você conquistar uma venda. E hoje, eu acho que o diferencial está no intangível. Eu acho que você tem que ter um produto de qualidade e acreditar
na qualidade daquele produto, daquele sonho que você criou. Então, quando você acredita, quando você fala com verdade, porque o que vende além do produto é a verdade, Sim. é a espontaneidade, é aquilo que vem quando você entrega o intangível, quando vem de dentro de você, é propósito, né? Então, quando você faz um produto que ama, e aí você consegue transparecer essa verdade de forma genuína, então fica um produto muito mais aceitável. Então, além de tudo, o que eu acredito no Mr. Duck é que a gente a gente costuma falar que a gente não vende donuts, que nós vendemos um dia a dia mais doce. Olha que né? legal. Então, é muito mais do que vender donuts, é propósito. Né? Eu tenho diversas histórias, diversos momentos de pessoas que estavam mal. Por exemplo, a Alessandra Scatena. Eu acompanhei ela num período muito difícil, que ela perdeu o marido dela, sabe? E a gente criou até uma campanha, porque um dia ela estava mal e eu não sabia, e eu sentia assim no coração, falei assim, eu já tinha contato com ela, eu falei, Alessandra, posso mandar donuts aí para você? Eu quero fazer seu dia um pouco mais doce. E aí ela me retornou e falou, você não sabe o que aconteceu, e contou da situação. E a gente até criou então você não sabia da história. Não. E nós criamos uma campanha, né, que era assim, as pessoas enviavam para nós histórias difíceis que elas estavam passando, ou conhecia alguém que estava com... E a gente sorteava ou selecionava ali algumas histórias e a gente mandava donuts para ela para poder melhorar o dia delas. Né? Então, essa percepção de valor, é o intangível, a entrega que vai além do produto. Né? Então, a nossa marca começou a ser construída através disso. Tanto é que um dos produtos que nós mais vendemos não é o donuts só em si, mas é o donuts com algumas frases. Porque nós criamos os donuts e colocamos algumas frases, tipo, vai ficar tudo bem, você é incrível. Que legal. Porque hoje as pessoas elas estão, né, em momentos delicados. Nosso Brasil está em momentos delicados. Não tem sido um período fácil para todo mundo, até mesmo para o empresário, né? Então, uma palavra amiga, um doce, uma lembrança, eu lembrei de você, faz muito bem. Isso é intangível. Então, a gente tenta, né, trabalha duro, reforça isso dentro dos funcionários e dos franqueados, que a proposta é vender muito mais do que donuts. É dar acesso a uma experiência, é dar acesso a um dia a dia mais saboroso através dos donuts. Donuts é só um meio. Né, e dentro disso que você está falando, eu fico pensando, imagina você está atravessando um dia difícil, aí você fala, vou comprar um doce, aí escolhe o Duck, e aí vem, Duck Donuts vem, a hora que eu abro tem uma frase ali. Tem até um cara que eu acho que ele tá no TikTok, alguma coisa, que ele para do lado de uma pessoa, finge que vai amarrar o tênis e deixa um bilhetinho. A pessoa abre, a pessoa abre o bilhetinho, tá escrito, vai dar tudo certo, continue, confie. Isso daí melhora o dia da pessoa, melhora a semana, traz esperança. Sim. Isso que a gente quase não tem hoje, essa questão de esperança, exato, né? Você tanta gente aí que tá numa situação difícil, e agora, o que eu faço? A hora que você recebe de uma pessoa, que seja num produto, que seja num bilhete, alguém falando uma esperança, é tudo que ele busca. É muito legal essa ação, eu não sabia que vocês estavam fazendo essa ação, não, muito bacana, viu? Mas me fala, vamos lá, vamos continuar. E depois que começou a estourar no Danilo lá, o que aconteceu depois disso? Meu telefone não parava de tocar de artista. Então, meu marketing quem fez foram os artistas, né? Então, aí começou essa procura, aumenta, o volume de venda aumentou, então eu falei, por que eu não posso modelar um modelo franqueável, né? Sim. Então comecei a modelar, aí entrou a pandemia, né? Então eu tinha projetado um modelo de negócio para loja física, mas aí demos alguns passos atrás porque entrou a pandemia. Então nós começamos ajustar ali, né? Tive que ajustar. Então, na verdade, hoje a Mr. Duck ela passa por diversos ajustes, né? A gente pode falar até um pouco mais disso depois. E aí eu modelei mais para a expansão de franquias no modelo de negócio de delivery. Então, a especialidade até hoje da Mr. Duck Dante se fundou no delivery. Né? Então aí eu projetei, encostei do lado de pessoas que performavam muito bem no delivery, né? Procurei entender, e o delivery era um desafio para aquele momento, né? Porque não era tão habitual o delivery, né? A prática era loja física, na venda balcão. Então, e aí eu fui aprendendo, fui encostando do lado de pessoas realmente muito, muito espertas nesse quesito e modelei a franquia para delivery, né? E aí eu tive uma boa
expansão em primeiro momento, né, na marca Mr. Duck Donuts, mas voltado principalmente em delivery. Né? E aí depois nós fizemos a migração para a loja física, fomos percebendo a queda um pouco do delivery, e aí as pessoas estavam muito enclausuradas, sentiam a necessidade, e aí a gente começou depois a migrar de delivery para a loja física. Isso foi depois que passou todo esse processo, toda essa pandemia, essa loucura que nós vivemos, né? E aí migrou para a loja física, e aí tem tido essa crescente. Sim, né? Tivemos uma grande crescente, chegamos a ser, acho que a maior rede de franquia de São Paulo. Caramba, que legal. Chegamos a ser maior, hoje não mais, né? Temos outros players aí também que a gente conversa, somos super amigos, trocamos informações. Não somos a maior, mas continuamos aí, né? E tivemos uma repaginada na estrutura dos donuts, alguns erros que a gente percebeu no meio do caminho, que eu acho que é até válido compartilhar para que as pessoas... Cara, isso, Fábio, eu falei, isso eu acho fundamental. Isso eu acho fundamental, porque assim, a partir do momento que você criou um plano de negócio, que você colocou no mercado, legal, você vai fazer os ajustes. Sim. Só que a forma de consumo muda, o consumidor muda, a idade muda. Sim. Então, assim, você precisa algumas vezes repaginar ou você reestruturar novamente, dar a parada, dar uma olhada. E por mais que você tenha que voltar um pouquinho, isso eu vejo como respeito com o franqueado. Exato. Você entendeu? Porque, olha, um exemplo. Eu não vou falar a marca, obviamente, que não tem cabimento. Mas eu acompanho isso dia a dia. E eu estava vendo lá a marca, chegamos à questão de 2.000 unidades. Cara, legal. Puta, 2.000 unidades, bacana, tal, não sei o quê. Aí eu entrei no tal do Reclame Aqui. Cara, tinha mais de 100 páginas, não era 100 reclamações, 100 páginas, sendo que cada página você tem ali entre 6 e 7 reclamações. Tinha mais de 100. Então, quer dizer... legal a sua crescente. Tá, mas o seu franqueado? Sim. Então, a hora que você falou dessa questão de parei, voltei, né, enxugamos, eu acho perfeito. Acho perfeito. Eu vejo principalmente porque eu fui franqueado, tá? Não estou falando de orelhada. Eu fui franqueado de uma rede grande. Eu tive dor de cabeça, eu tive problema. Mas assim, o que ele falou eu achei louvável. E não é papo de amigo, não, cara. Não é papo disso. É papo do quê? Não tá legal, vamos parar. Vamos ver o que aconteceu. Vamos redirecionar, vamos... Isso, cara, eu acho que é formidável. E o que você não vê hoje, né? Você não vê hoje. Eu consumo muito o Instagram. E no Instagram eu coloco lá, eu até já falei isso em outras entrevistas, coloca lá, olha, estamos aqui planejando para o ano de 2026, vamos dar um exemplo, nós vamos abrir mais 150 unidades. Cara, divide 150 por 12. Ó quantas que não vão entrar todo mês. Sim. Cara, será que tem estrutura para dar suporte para esses caras que estão começando? Ou que vão começar? Será que você consegue ver se o ponto onde ele está abrindo está certo? Será que o arquiteto vai dar conta? Será que você vai conseguir acompanhar? Será que você vai conseguir fazer uma boa inauguração, que é a peça-chave? Tem todas essas preocupações, né? Que, sendo bem sincero, né? É tudo uma questão, Jeff, de propósito. Vou falar um pouco de mim, do meu entendimento, né? As pessoas ali que vão comprar uma franquia, muitas delas estão colocando o dinheiro da vida delas, né? O que eu percebo, assim, um movimento, não posso falar de todos, mas muitos, eles vendem uma ilusão, né? Desculpe até entrar nesse tempo, mas é um pouco delicado. Então as pessoas, elas pagam o preço que foi para vender a franquia, ganhei a minha taxa de franquia, ok, se vire. Então, às vezes, parece, a impressão que eu tenho é que dentro do plano de negócio do franqueador, de muitos franqueadores, já está até desenhado a desistência da pessoa, porque ela sabe que aquele produto é uma furada. Então, elas mentem no DRE, elas mentem na proposta, tudo para poder vender. Né? Então, eu não quero ser esse tipo de pessoa, e tudo bem, quem quer fazer, faz, cada um tem a sua consciência, tanto que eu poderia ser muito mais agressivo na expansão, mas eu não dormiria em paz. Então, eu não vendo uma ilusão. Né? Quem entrar na Mr. Duck vai ter que trabalhar. Né? Tanto é que eu revisitei o meu perfil para saber qual perfil de pessoa que eu quero do meu lado, que eu acho que faz sentido entrar para o grupo Mr. Duck. Então eu não posso vender uma falsa ilusão de que a pessoa ali não vai ter que trabalhar, não vai ter que se dedicar, que o resultado vem fácil, é só sentar e esperar que as coisas... Isso não existe. Isso não existe, mas as pessoas vendem, e tem pessoas que são falta de entendimento que caem nessa.
né? Então, assim, Amsterdã que não faz parte disso. Eu tentei remodular de várias formas, tanto é que eu tento fazer que essa franquia não pareça uma franquia, que a pessoa se sinta dona da marca tanto quanto eu. Tanto é que na estrutura da loja física, eu não tenho um padrão que seja idêntico à minha loja. Eu quero que a pessoa faça isso em 4 mãos. Para mim, ter na logo, se ela quer pintar de azul, de verde, de amarelo, eu não tenho essa vaidade, porque eu quero que ela sinta dono quanto eu. Nós não cobramos royalties, porque eu não quero que o meu franqueado se sinta roubado, eu quero que ele construa algo junto comigo. Então eu não sou mega popular, porque isso foge um pouco do padrão de onde as franquias desagam, você entendeu? Então eu repensei várias coisas. Então com isso você não fica tão popular, talvez você não fica tão um produto megamente atrativo, mas pelo menos você entrega propósito de consciência limpa, cara. E uma outra situação, cara, que eu vejo, Fábio, que assim, eu já vi várias pessoas, entrevistas que a gente acompanha e tudo mais, e o cara falou o seguinte, falou assim, olha, mexa em qualquer coisa, só não mexa nos meus royalties. Aí você fala assim, legal, bacana, mas será que o franqueado dele está feliz? Né? Então, você vê algumas situações que é o que você acabou de falar. A pessoa ela está preocupada com quanto está entrando. O franqueado está no contrato de 5 anos, se vira bem ou mal, ele vai ter que segurar 5 anos. E aí? O Caíto Maia, ele falou uma coisa uma vez, eu sigo muito bacana ele. O Caíto. Ele falou uma coisa uma vez no começo, falou que sentou uma família na frente dele, na hora de montar a franquia. E o cara virou e falou assim, olha, bateram o papo quanto custa, quanto que é, tal. Ele passou tudo. Né, quanto custa, quanto que era para abrir, licença de uso da marca, tal, toda a documentação. E o cara virou para ele mais ou menos assim, tá? O cofrinho falou, é isso que eu tenho, isso é a reserva da minha vida, agora ela tá na sua mão. Falou que a hora que ele falou assim, isso, mais ou menos isso, assim, falou que caiu uma responsabilidade nele, cara, eu tô com o destino de uma família. Sim. Puta, se eu não der o melhor para ele, se eu não se esforçar pro cara dar certo, eu tô acabando com uma família. E o que a maioria hoje não está nem aí, né? O que você falou, eu monto um time comercial, faço uma boa divulgação, chega lá o vendedor, quando você vende esse mês? Vende 3, vende 2, vende 5, parabéns, tá? E aí? E depois Sim. que você assinou não o contrato? Tem recorrência, né? Você entendeu? Não tem suporte, porque eu duvido que o time dele vai ter suporte para aguentar 150, 180 unidades. Cara e não sustenta, ela fica inchada. Aí o que acontece? Quando você vai e joga a toalha e fala, não aguento mais, puta, cara, você não tinha o perfil pro negócio. Pô, mas a entrevista ele fez com o candidato, não fez? Por que não recusou na hora da entrevista? Exato. Então, assim, isso que eu vejo, essa carência que eu vejo, sabe, dessa clareza, e a hora que você falou, cara, foi maravilhoso. Você falou, nós precisamos dar um passo para trás. Lindo. Será que o franqueador tem coragem de falar, não, te ofereço 1 milhão e você desenha o perfil, ou o propósito não bate, tudo. Você tem coragem de falar, não, será que o dinheiro não fala mais alto? Então eu pensei um pouco nisso, dei alguns passos para trás, fechei algumas franquias que não batiam, né, a visão. Então, para caminhar bem, então reestruturamos, remodelamos o modelo de negócio. Agora estamos numa fase de captação de investidores para poder... Eu tenho um plano de negócio de crescimento bem ousado, né, que eu redesenhei. Então, estamos nessa fase de captação e em breve teremos boas notícias. Eu tenho total certeza, ainda mais pela sua linha de raciocínio aí, cara, eu tenho total certeza que o negócio vai arrumar e vai ser um sucesso. Até porque o mercado está mudando. Por exemplo, você percebe o movimento de uma reeducação alimentar das pessoas, né? Tem o Manjaro, o movimento Manjaro da vida. Você percebe também que as pessoas estão muito mais resistentes a doces, então você precisa mudar a abordagem, por isso que eu falei da entrega de propósito, né, de você fazer entregar um acesso, uma mensagem através dos donuts, né? Então, porque senão você acaba tendo que investir muito mais pesado no marketing. Por exemplo, Coca-Cola e McDonald's são produtos que, você for à linha, não fazem bem para as pessoas, mas vendem pra caramba. Por quê? Marketing
pesado. Então, ou você repagina a forma das pessoas entender, ou você vai ter que gastar pesadamente no marketing. Eu não tenho esse capital de uma Coca-Cola ou de um McDonald's, Sim. então eu estou redesenhando a forma de apresentar o mundo dos donuts, né? E uma outra situação, Fábio, que eu vejo muito assim, que é o propósito do nosso podcast aqui do Krakencast, assim. Eu participo de alguns eventos, então tá lá, o cara tá lá na frente, tá falando assim, ó, empresa, fizemos aqui uma ação, criamos um produto, a gente tinha um budget aí de $100 milhões. Pô, mas com um budget desse eu lanço qualquer produto, faço qualquer coisa. Eu quero ver não ter dinheiro. Na raça, por isso né, que gente? o Na nosso raça. propósito aqui é falar para quem tá ouvindo lá, Exato. que é o seguinte, o cara tá lá, cara, eu tô louco para abrir meu negócio, que é meu sonho, cara, eu tenho uma reservinha aqui, puta, eu posso gastar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e com as pessoas que vêm convidadas, que nem você, que começou aí, lutou, achou essa vertente que eu achei muito legal de chegar no Danilo, chegar em de zero. Teve zero investimento. Sim. A partir do quê? De uma sacada sua. Sim. E hoje, gente, só não quero interromper, e hoje, Fica gente, tranquilo. eu não vivo a melhor fase do Dantes. Eu quero trazer até muita empatia para quem estiver ouvindo, né? Eu sei a dor de estar lá em cima e sei a dor de estar lá embaixo. E agora estamos repaginando e estamos numa crescente novamente. Então eu sinto a dor do brasileiro. Eu sinto a dor de uma pessoa que fica desesperado com os boletos, que pensa que vai quebrar ou já quebrou. Eu sinto essa dor. Então sei que às vezes o recurso não é fácil. Eu sei que às vezes a pessoa tem que se matar de ideias, não dorme. Então eu sinto a dor e sei alguns caminhos. Meu falecido pai, falava uma frase que eu acho interessante. Você quer saber o que vem pela frente? Pergunta para quem já está voltando. Exatamente. Então, querido, cara, você que esteja aí assistindo, eu já voltei de algumas coisas. Então, se tiver alguma dor, depois eu vou deixar meu contato, Instagram da loja, me chama, vamos trocar uma ideia, vamos trocar experiência. Assim, é do meu propósito também, além de vender franquias, né, é do meu propósito também poder ajudar pessoas que estão em situações ou que sonham como eu sonho também. Né? Isso é perfeito, Fábio, porque assim, a pessoa quer ouvir gente que teve sucesso. Por mais que você esteja se reestruturando, mas você é um cara de sucesso. Sim. Mesmo porque tá aberto. Sim, só por aí já sim. dá para ver que é de sucesso. Né, muitos não chegam nem a 4 anos. Exatamente. Né? Essa é a só estatística por tá Brasil, funcionando, você já é um vitorioso. E você contar o teu case, o legal de você ter dado uns passinhos para trás é o seguinte, você sabe onde estava o buraco. Sim. Então hoje, o cara que está começando e vai bater um papo com você, fala, ó, cara, toma cuidado com isso, com aquilo, Exato. com aquilo outro. O que a gente estava conversando até numa entrevista anterior, que eu acabei participando, eu já vou deixar o contato dela, que ela não conseguiu falar lá. Então eu falo aqui, tá, até marquei. E nós estávamos conversando sobre isso. E eu falava o seguinte, hoje você tem muito cara que lota lugar, só que ele conta a história dos outros, porque ele não tem história. Exato. Então você vai lá, você fala assim, cara, vou aprender, que é um cara que investiu, né? Então tem milhões de seguidores, não sei o quê, só que o que ele criou? Nada. O que ele fez? Nada. Só que ele conta a história dos outros. Ó, pessoal, se você... Eu lembro que lá atrás aparecia muita questão de consultor de investimento. Aí você fala, puta, eu vou lá para ver o que esse cara tem para fazer, né? E ele entrava na sala, cheio de gente, e ele falava o seguinte, ó, pessoal, você tem que reservar pelo menos 30% do seu salário para uma emergência. Pô, tem cara que não consegue pagar aluguel. Poxa. Como que o cara vai reservar 30%? Ao invés de falar assim, ó, você precisa de 30%, então o que você vai fazer? Vai fazer uma renda extra, vai virar Uber, vai fazer isso, que é próximo da realidade da pessoa. É isso. Tem que ter essa empatia. Então, assim, ilusão não dá, eu também não dá. Não então, sou muito quando fã. O nosso propósito, trazendo você e outras pessoas que vierem vão vir, é o seguinte, é contar a história e falar, cara, fiz isso e deu errado. Exato. Fiz aquilo e deu errado. Porque o que dá certo, legal. Agora o que deu, o que as pedras que você teve que carregar para chegar, né? E pela história e pelo sucesso que você tem, eu sei que não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para o outro, foi difícil, foi complicado, como é até hoje, que você tem que estar se inovando, sim. sempre tem que estar se atualizando, sempre estar ouvindo o que o franqueado está te falando para falar, cara, aqui não está dando, vamos tentar aqui, né? E isso é importante. E o sucesso aí, cara, é muito, muito bom, muito legal, bom. E aí foram abrindo, aí foram aparecendo as pessoas depois que você estruturou, né? Conseguiu fazer, que você fez por conta, né? A formatação foi por conta. E hoje a gente, além da rede de franquias, eu presto algumas consultorias, eu direciono algumas pessoas a como formatar a sua franquia, ou também como ter uma visão
melhor, né, do seu negócio. Então a gente, paralelo, presta algumas consultorias, principalmente focado na área de alimentação, delivery também, que eu tenho bastante experiência. Então a gente vai caminhando de mãos dadas nessas frentes, né? Então se eu posso dar um conselho, né, para as pessoas que estão empreendendo hoje, né, elas não podem perder de vista. Vender é muito importante, né? Então venda em marketing, ela tem que ter o mínimo de verba possível para isso, mas vender com qualidade, vender com verdade, Sim. vender com verdade. Sim. Então, se a sua empresa, seja ela ramo alimentício, qual for, se ela não tem um departamento de vendas e marketing, é onde você tem que investir o seu maior dinheiro. O seu maior dinheiro. Não pensa que é bobeira. Invista em marketing com sabedoria e com área de vendas. Tenha controle dos seus números. Por mais que não entendo de financeiro, delega para alguém que trabalhe os números, mas esse número tem que estar perto de você, né? Então, tenha ciência dos seus números. Marketing e vendas tem que ser o seu maior investimento, porque toda empresa vive de vendas, né? E quem não aparece, então... Isso e seja guardião dos seus propósitos e valores. Tem que ser autêntico. Uma empresa tem que ser autêntica, não vem da mentira, né? Então a empresa representa você. Então seja você, seja autêntico, demonstre a sua cultura, porque cultura é aquilo que você tolera, né? Cultura é aquilo que você tolera. Então, marketing e vendas, tenha ciência dos números e seja guardião da sua cultura sendo autêntico. Então, isso daqui, você praticando um pouquinho a cada dia, não deixando isso nunca falhar ou falhar o menos possível, é capaz que você tenha, né, êxito, né? Êxito. E a gente fala que é capaz que nada é 100%, né? Não tem que você falar, eu vou abrir isso que vai dar certo, vai estourar. Não existe isso. Isso é ilusão, é 1%. Né? É dor, é choro, é insistência, né? Até Flávio Augusto, que é um... Né? Ele fala, não existe. Você vê a história dos caras, eu tava assistindo outro dia, o Joel J tem um podcast e ele chamou o primeiro entrevistado, foi o Flávio Augusto. Pô, os caras contando as histórias, fala, tá louco, cara. Eu tive um momento na minha franquia, eu tava bem no auge, que eu achei que eu tinha chegado, que ilusão, cara. Acabou, tô no topo e daqui ninguém me tira, né? Um topo que você se distrai, o negócio desanda, cara. Não tem como. As duras costuras aprende isso. E o que é legal, Fábio, é assim, é doloroso, mas o que é legal, assim, isso te traz uma estrutura, né? Ele te traz um alicerce, cara, que você fica mais atento, mas e você replicar isso é importante. Sim. Né? Você passar isso, né? O que você falou aí de marketing, até uns tempos atrás, eu achava importante, mas hoje eu mudei drasticamente, porque assim, a importância que isso tem, não tem... cara, é imensurável a importância que o marketing tem dentro de uma empresa. Eu sou da seguinte opinião: produto bom, marketing ruim, vende menos do que produto ruim e marketing bom. E se você conseguir um produto bom, e bato mais uma vez, com autenticidade, valor, propósito, o intangível que flui de dentro de você, sem forçar, com um marketing bom, aí acredito que é uma fórmula de sucesso possível, né? Também não vamos ser da ilusão que tudo vai dar certo, porque a vida não é assim, mas há um grande potencial. Você vai minimizar o teu risco, exato, né, cara? Você vai minimizar o teu risco, né? Exato. Eu falo porque eu sempre conto um case que é muito legal, que ele oh meu Deus, agora fugiu, mas é não é Mr. Eggs, bom, o que o cara fez? O cara foi no mercado e viu lá que as caixas de ovos era aquela amarelo lá, aquele bege, um negócio sem graça. Happy Eggs. E o cara viu, ovo é ovo, cara, com embalagem bonita ou feia. O que ele fez? Falou, cara, sem vida isso aqui, que negócio meu, fica num canto lá, que negócio. Ele pegou, criou uma embalagem legal, criou o nome Happy Eggs. Como só nossas galinhas não são confinadas, elas botam o ovo ali e tal, começou a vender. Cara, 3 anos depois, tá certo que eu tô contando, que nem o Fábio falou, que é 1% ou 0,5% dos cases. O cara vendeu pra JBS por $500 million. Nossa, que tiro. Uma empresa de ovo. Sim, que fala que as galinhas não ficam confinadas. Então, assim, é marketing. Sim. O cara fez um marketing agressivo, colocou, o negócio estourou. E é que nem aí a empresa que o Fábio tá falando aí, né?
Tá lá, tá vendendo, fez o marketing, tá trazendo, ele achou um negócio maravilhoso, que é chegar nesse pessoal, né, no Danilo Gentili, nos influencers, os apresentadores aí, deu muito certo. Tem até aqui umas fotos que vocês estão vendo, tem até a falecida Marília Mendonça aí, tinha um pessoalzinho aí. Entrar no Instagram, você vai ver bastante foto. Tem, né? Então depois ele vai deixar o Instagram, entrem lá, sigam ele também para mais novidades, ele vai deixar o contato para você, né? Mas assim, é um negócio formidável, cara, um negócio formidável, mas bem feito. Sim. Eu falei no outro e vou falar aqui agora. Você que tem a pele fininha, não entre em negócio. Fica no CLT, né? Não gosta de apanhar? Não super. Então fica no CLT, fica na empresa, recebendo no 5º dia útil, recebendo no dia 20, porque empreender é uma montanha russa. É uma montanha russa. Você trabalha para ser o mais previsível possível, mas não tem como. Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Então, isso é um dos de umas coisas que eu repensei na hora de fazer o funil de vendas para ver quem que eu trago para minha franquia. Cara, já peguei na minha franquia pessoa que trabalhava em multinacional, montadora, ganhava bem, e aí pegou um pacote de aposentadoria, uma parte dele quis investir para abrir uma franquia, mas não tinha perfil comercial, tinha ali todo o seu PLR, etc. Cara, não tinha nenhuma ambiência na loucura que é perfil, cara. Tem que ter esse perfil. Tem que saber administrar, principalmente ansiedades dentro dele. Um dia se sente milionário, outro dia parece que você vai quebrar. Então, se você não administra isso dentro de você, né, isso para a realidade da maioria dos brasileiros. É lógico, a gente sempre prega, sempre vai direcionar quanto maior o planejamento, isso é fato, nós trabalhamos para isso. Mas nem sempre dá certo, a gente precisa ser realista, não pode, mais uma vez, vender a ilusão. Tem dia que realmente foge do controle, e quando fugir do controle, como fazer? Precisa ter sanidade, precisa ter paz, precisa ter um ambiente bom para conversar, por isso também uma boa estrutura de franquia que seja aberta, conversa para onde repousar e falar, preciso respirar e retomar. Acredito também, Fábio, que muitas ideias, até solução para alguns problemas que você estiver vivendo, vai vir do teu franqueado. Sim. É ele que está ali com a porta aberta. Sim, ele que está atendendo o cliente, ele que está ouvindo se está gostoso ou não. Ele que está falando, puta, cara, que delícia, continua assim, vocês estão no... É ele que vai falar isso, né? Eu vejo, antigamente o pessoal falava assim, não, mas espera aí, até mesmo quando eu estava com a franquia lá, né? O pessoal falava assim, não, pô, a gente tem aqui o know-how, legal, o know-how você tem aí o conhecimento no que você está fazendo. Agora o teu consumidor... um problema por dia, cara. Não adianta o teu know-how se você não ouve o teu consumidor, né? Se tudo que colocasse no papel desse certo, a empresa nenhuma quebrava. Exato. Né? Eu tenho uma teoria muito legal. Tá, põe na prática, vamos ver se é legal mesmo. Tanto é que nessa parte de reformulação da estrutura da rede, eu tenho uma loja que é minha operação, é minha, que eu visito, porque eu quero novamente sempre sentir a dor, né? Eu divido nos meus atarefas com consultorias que eu presto, tudo, mas eu tenho uma loja que eu vira e mexe, estou lá no balcão, sentindo, entendendo. E é sua? Minha, a loja de São Caetano é minha. Ou seja, é um case que você montou ali, tanto para validar o que foi feito até agora, como novos projetos, novas tendências para validar. E para trazer também proximidade. Eu quero ser muito próximo do franqueado, até onde Deus permitir. Então, ele olha e fala, você é folgadão. Não, eu sei. Eu frito antes, eu atendo, levo o xingo. Eu acompanho, às vezes, uma pessoa do delivery que tá lá buzinando. Tem motoboy que some com o meu pedido. Uma vez, um pedido de R$300, que para Dantes é muito bacana. O cara simplesmente sumiu. Com todo o código de rastreio, etc. O cara tava lá no meio da favela. E aí? Ele ter distribuído donuts para a comunidade inteira. Favela não, perdão, comunidade. Isso. Né? Tive um prejuízo de 300 e não abrimos denúncia, etc. Mas não deu certo, pensa. Né? Então eu sinto a dor. Porque, né? Todo mundo comeu ali, vai fazer o quê? Vai pegar como? Felicidade de uns, tristeza de outros. Né? E isso é que nem você falou, né? Isso daí é o risco do negócio que ele tem que estar calculado lá no teu planejamento, né? Exato. O que pode acontecer, o que não pode acontecer. E fala um pouquinho, qual que são as suas tendências? O que você projeta agora? Esse ano é um ano aí difícil por causa das eleições.
Copa do Mundo, Sim. né? Então é um ano bem atípico. E o que você projeta aí até o final do ano aí? O que você busca? Cara, para crescimento da marca, nós projetamos pelo menos um acréscimo de 30% a 40%, né, de mais franquias, voltadas com um mix de produto mais diversificado. Hoje, se acompanha uma tendência de mercado, né, de multimarcas dentro de uma só franquia, né, de uma só operação. Então, nós estamos também projetando e já, na verdade, testando outras operações junto com a Adidas para que no mix de produto a pessoa venda todo dia, todo momento. E dentro desse mix de produtos, dessa multimarcas, uma linha mais fit e saudável, porque é uma tendência cada vez maior. Então, a minha projeção é aumentar o mix de produto com mix de marcas. Já estamos testando na loja São Caetano para vender isso no nosso plano de negócios, né? Então, eu projeto esse crescimento, a inauguração de mais 2, 3 marcas, junto na operação para não ter sazonalidade, né? E assim, e muita atenção na questão realmente fit e saudável, né? E aquilo que não for tão saudável assim, porque também eu sou defensor também de não ser muito, todos os extremos, né, não fazem bem. Então, não pode, mas doce é veneno. Não é bem assim, né? Então, o doce também é um carinho. Então, se você conseguir também transformar isso, porque também o Donuts tá vindo bem forte. Tem uma empresa que chama Krispy Kreme. A Krispy Kreme veio para o Brasil. Inclusive, até o CEO da Krispy Kreme era o meu chefe quando eu trabalhava no CLT. Que cara. legal! Trombei ele Olha que mundo pequeno, cara. Eu trombei ele numa feira no iFood Mob. Né, eu olhei para ele e falei, agora você é o concorrente, mas você é um concorrente muito maior. Então a Krispy Kreme está vindo muito forte aqui, principalmente em São Paulo, apostando no marketing. Então o produto Donuts, para quem quer franquear e quer uma franquia, o Donuts está numa crescente, porque está vindo bem pesado o marketing da Krispy Kreme. Então, vamos dizer assim, você falou qual que é a tendência, eu enxergo na linha dos Donuts o seguinte, existe o McDonald's, que é a Krispy Kreme, sim, mas existem as marcas, as hamburguerias artesanais que cresceram muito. Então, Mr. Duck Donuts é aquela hamburgueria ou aquela marca artesanal de donuts que vai acompanhar o crescimento do produto donuts da Krispy Kreme. O hambúrguer hoje você vê a nível de delivery ou dos restaurantes que mais faturam hoje no Brasil, ou é um segmento de hambúrguer, ou pizzaria, ou sushi ou marmita. Sim. Né? Sim. Então o hambúrguer cresceu porque o McDonald's enalteceu o produto. Né? McDonald's, Bob's, né? Burger King, enalteceu o produto hambúrguer. Então, a Krispy Kreme vem nesse mesmo fenômeno. Marketing, crescer, uma multinacional, estrutura, enaltecendo o produto Donuts. Então, as que estiverem bem preparadas, com estrutura de venda mais robusta, mas no artesanal, também vão surfar essa onda. Eles vêm meio que abrindo o caminho e o pessoal vem atrás. Então, por isso que eu voltei atrás, porque eu preciso estruturar, repaginar, pensar algumas coisas. E dentro disso que você falou, Fábio, é até interessante que eu não vou lembrar o nome, mas eu como ali em Santo André, tem um trailer, cara. Dogão do Dudão. Dogão do Dudão. É ali na Lions, ali um pouco antes do McDonald's. Tem o McDonald's saindo para sentido Anchieta. Você saiu ali na Prestes Maia mesmo. Do lado esquerdo, perto Lions de uma ali. pracinha. Isso, ali. Cara, tem esse dogão. Dogão do Dudão, cara. Sabe o que eu quero ver ali também? Tem um cara também que faz, eu acho que lanche, tipo numa churrasqueira. Tem um dogão e mais perto, eu quero visitar esses dois. Eu acho que esse cara é do lado. Para quem tá descendo, exato, ele é antes do Dogão. O Dogão do Dudão, ó, um abraço aí, não sei se você tá assistindo, mas... Vou experimentar. Vai, cara. O Dogão do Dudão é assim, ele tá lá há décadas. E, meu, dogão, você vai comer o quê? Cachorro quente, maravilhoso. E outro dia, sabe quando você fala assim, você tá tão acostumado a dar cachorro quente, eu falei, deixa eu ver teu cardápio. Meu, o hambúrguer do cara. Putz, meu, hambúrguer mesmo, artesanal mesmo, alto. E põe ali uma rúcula, meu, fresquinha, dá uma temperatura. Eu comi aquilo lá, nunca mais comi cachorro quente. É maravilhoso. Então é dentro do que você falou. Pô, tem os grandes, legal. Tem o McDonald's, tem o Burger King, ótimo. Mas a hora que você vai para que nem você falou, um artesanal, que a preocupação dele não que ele não tenha com volume, lógico que ele tem, mas é assim, ele faz para você.
Exato. Ele não tem aquela centena de pedido, fila esperando, não. Ele faz o negócio ali na chapa. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso o lanche dele. É que falando, é uma dica de você investir em marketing sem ter a verba de marketing. Entendeu? Ah, não tenho dinheiro. Que nem a Krispy Kreme está investindo o dinheiro lá e eu vou surfando na onda dele. Então, procura alguém que é do seu nicho, que tá. E aí você vai navegando na mesma onda dele. E depois você vai capitalizando e vai investindo. E a importância que eu sempre falo: pesquisa. Exato. Pesquisa. Muita gente fala assim, eu vou abrir isso porque eu tenho um conhecido ou um amigo que abriu e deu certo. O seu pode não dar. O dele deu certo. O ponto que ele estava, o momento que ele estava, deu super certo. Você vai abrir igual, então assim, não se balize por pesquisa, entra no sorte. Instagram. Não tem, sempre, cara, né? Negócio, meu, é mais fácil você ganhar na Mega Sena acumulada do que você ter sorte em negócio. Né? Sorte em jogo é uma coisa, sorte em negócio é totalmente diferente. Então o propósito que você traz é começar a pesquisar, é conversar. Sim. Que nem o Fábio está vindo aqui bater um papo com a gente, depois vai deixar aí as redes dele, né, os contatos dele. Cara, tem uma dúvida? Fábio, eu queria fazer a pergunta. Com certeza ele vai te atender, ele vai te explicar como funciona, ele vai falar as dificuldades, porque assim, muita gente acha que know-how é receita de sucesso. Não, know-how é receita do negócio, não de sucesso. Exato. Você entendeu? E o caminho do sucesso, no caminho do sucesso tem as suas... Tem, cara, como tudo. Não tem uma pessoa que eu conheço que hoje é milionário. Ou vamos falar que, né, a gente tá falando do Flávio Augusto. Você acha que deu tudo certo? Criou o WhatsApp, chegou naquele ponto. Quem quer comprar? Quer comprar quanto que é? 1 bi? Pouco, tá, 1 bi. Será que foi assim? Né? Então muita coisa não deu certo, muita coisa deu errado. É que a gente acaba vendo onde o cara tá hoje, não o que ele fez para chegar lá. Exato. Né? Então é simples, você vê um cara desse e fala, cara, que legal, o cara deu certo, mas aí o que ele fez para dar certo? Né? E negócio é isso, é tentar, é validar, é acreditar. Se você tiver, que nem eu acredito, se estiver no caminho certo, estiver fazendo, tiver esse propósito, né, de levar, né, não somente o seu produto ou o seu serviço, mas de levar uma qualidade, de levar algo a mais, que nem você falou, hoje a sua empresa ela não vende donuts. Tá, ela traz até um conforto, pelo que eu entendi, nas frases que você coloca lá. Né? Olha a surpresa que você vai estar. Eu comprei um negócio que veio agregado, um produto que me tranquilizou, que eu fiquei feliz, que eu li, eu ganhei o dia. Isso é maravilhoso. Né? O podcast do Bola e do Carioca lá, o Ticaracatica Cast. Cara, tem um quadro que eu achei muito legal, um quadro branco, aquele quadrinho branco que você escreve com o pincel atômico. E é mais ou menos essa frase, não vou lembrar, mas está assim escrito, vai dar certo. Ou, minto, acho que é não desista. Várias vezes no quadro ele foi colocando, não desista. Então você lê ali, quando você estiver assistindo, você fica, não desista. É uma mensagem que ele está dizendo ali, né? Que fica aquela, você repetir, você ir atrás, acreditar e faz. Né? Faz que uma hora a engrenagem vira. Uma hora dá certo. Uma hora de repente acontece, né? Depois de muito tempo, de repente acontece. Sim, entendeu? O próprio... aquele do frango lá, como que é o nome? Acho que é KFC, né? Que o dono abriu, sei lá, com quantos anos lá, já estava numa certa idade, o negócio prosperou e foi embora. Mas me fala uma coisa, Fábio. Essa questão, que nem você falou assim, do colocar o donuts ali, com de repente um pouco menos doce, alguma coisa para o pessoal fit. Você acredita que esse mercado aí, ele tem longevidade desse negócio do cara de Mondiaro e aplica e emagrece, daí tira a sua vontade de comer isso, comer aquilo? Você acha, o que você entende desse? O que você, não sei se você chegou a pesquisar, mas o que você acha? É pergunta, é achismo, tá? Não tem nem certo nem errado. Eu não sou um técnico científico, mas assim, eu acredito que seja mais hype. Isso que eu ia falar. Do que realmente algo que vai pendurar, né? Porém, nós temos que se adaptar. Tem que vivenciar um momento, né? Não sei quanto tempo vai durar, né? Por mais que ele não dure eternamente, mas ele tem um período. E todo o seu hype, do meu ponto de vista, ela deixa as suas sequelas. Você entendeu? Por exemplo, pandemia. Delivery era 5%, né? Aí veio a pandemia, teve todo... Hoje, delivery,
a operação delivery é 30%, uma empresa. Porque o meu maior nicho, né, minha maior experiência é na parte alimentícia. Então, um restaurante que não tem delivery, ela está deixando de morder 30% do que é o mercado. Então, o que acontece? Então, nós estamos vendo esse movimento, porque assim, não é só o Mangiaro. Junto com o Mangiaro, está vendo a questão da reeducação alimentar, né? Eu percebo, né, que realmente há um pouco mais essa... Então, vai passar isso, porém, vai ficar... Então, o povo vai sair como desse se uma hype... sequela fica ali, vai né? sair desse hype um pouco mais consciente da sua alimentação. Você entendeu? Então, eu percebo sempre que são ondas. São ondas e cada onda deixa a sua sequela que mexe um pouco no mercado. Então, aquilo que você se adaptou, você vai... Tem que ajustar. Né? Mas você não pode ficar fixado. Então, uma pessoa que ficou só focada no delivery, ela vai perder na hora... Uma pessoa que... Agora eu vou mudar totalmente o meu mix de produto agora é só fit, chuta tudo, não vai ser assim, porque, né, as pessoas também elas mudam, né? Sim. Então, eu tem acredito... umas que mudam por modismo e tem outras que mudam por necessidade. Sim. Eu falo porque assim, eu tava até conversando com um amigo que ele tá aí, né, nessa onda aí de emagrecer. E aí esses dias ele falou, Jefferson, passa lá em casa lá que eu tenho umas 2 calças. Tá? E eu conheço ele, né? E amigo, enche o saco, né? Não é desmotivando ele, mas pegando no pé, né? Eu falei, não me dá não, fica com as calças aí que daqui 6 meses você vai usar de novo. Não, igual a pessoa. Aí ele deu risada, ele falou, pô, pior que você tem razão, né? Então, que eu entendo? Ele é benéfico, obviamente, só que assim, cara, eu acho que tem que ter cuidado. Você entendeu? Porque você se acaba se privando ou você acaba fazendo eu acho que tudo que é forçado não é legal. Eu vou até te falar, na verdade, a grande sede do ser humano, na verdade, por que tá hypado? Não é pelo emagrecimento em si. Porque o emagrecimento sempre foi um desafio. Não é pelo emagrecimento em si. É pelo resultado rápido. Exatamente. Então, o hype é o resultado rápido. Isso para emagrecimento, para crescer na empresa, tudo, né, nessa Ninguém era. quer passar o processo, né? Então é isso. Então, e aí o resultado rápido traz em si suas consequências. Então, teremos mais para frente desdobramentos do efeito que está acontecendo agora. Você entendeu? Então, o foco é esse. Então, acredito que vai passar. Aí teremos mais outros efeitos rápidos. E aí o empreendedor tem que se adequar a essas nuances que tem Mas assim, eu vejo assim, o seu produto, cara, eu volto a falar. Quem nunca experimentou, experimenta. É uma delícia. Olha que eu não sou fã de doce, mas o produto dele é maravilhoso. E não é enjoativo. Exatamente, isso que é o negócio. Porque tem doce que você come, cara, você fica com aquilo, você fala, puta, ainda tem mais esse pedaço, eu não vou aguentar. O seu não é enjoativo. Sim. Isso que eu gostei muito. O cara que gosta, ele consome, concorda? Ele pode diminuir. Exato. Mas ele vai consumir. É aí que tá você entrar com outros produtos. Pô, hoje eu não quero um docinho? Então eu vou te vender uma salada da Duck Sanduba Salada. Olha eu já contando spoilerzinho. Olha, então eu quero legal, abraçar. Então, né, você não precisa. Lógico, nunca quero que se come doce a vida inteira. Lógico que não vai desenvolver mais diabetes, vai. Não é isso, sim, mas é assim, é o teu produto, é o mercado, né, cara? Que é assim, que você desenvolve outras coisas para complementar, mas o teu foco é aquele, né? Exato. Que é muito bem feito, cara. Volto a falar, é um negócio assim, muito legal, muito gostoso. Eu tenho vídeo até hoje lá no Democrata que você levou a caixa lá, depois eu até te mando, que eu abri lá, tava até salvo eu com a Karen. Acho que tava com a Karen Paiva. Mas, verdade, cara, lembra dela? Lembro. E foi assim, cara, uma delícia, muito bom, muito gostoso mesmo. Fala uma coisa, qual que é o perfil que você busca hoje do franqueado?
Não precisa, assim, rasgar, mas qual que é a ideia? Pô, é um cara, assim, que compra ideia, que divide comigo as dificuldades para eu orientar. É o cara que, olha, eu busco o cara que já teve outros negócios, eu busco o cara que quer empreender nesse mercado, ou que comprou para uma esposa, para um filho, para iniciar um negócio. Qual que é o perfil como o pessoal diz aí? Qual que é o candidato à franquia da Dunkin' Donuts que você acha importante hoje, interessante? O que eu acho importante? É uma pessoa que tenha sede eu tenho que ver fome nela. Fome de vencer. Né? Quando ela tem fome, ela está disposta a aprender, ela é ensinável, ela corre atrás. Então, o que acontece? Primeiro tem que ter fome, tem que olhar nos olhos dela e ver fome. Segundo ponto, um pouco de noção comercial, porque realmente tem que ter resiliência para a área comercial. Esse é um ponto, fome, resiliência, né? E que, assim, uma pessoa que esteja disposta a participar, que nem no meu plano de negócio, não tem como a pessoa adquirir uma franquia e nunca visitar o local. Então, uma pessoa que, de repente, ela está disposta a frequentar o local, a pelo menos estar 3, 4 vezes na semana, não precisa estar... Então, ela tem que acompanhar a operação, estar presente na operação. Por quê? Porque as pessoas tropeçam nas pequenas pedras. Vou dar um exemplo bem claro. Assim. Eu apresento para a pessoa que ela pode ter uma margem, um retorno de 19% até 25%. Né, de margem de lucro. Mas eu tenho esse cálculo com base na minha ficha técnica. A minha ficha técnica, por exemplo, ela diz que num donuts de ninho com Nutella, ela tem que ter, numa borda do donuts, 15 gramas de Nutella. Então, eu faço esse cálculo com base que um donuts de ninho com Nutella vai ter 15. Então, eu tenho que ser o guardião da operação para ver se a pessoa, meu funcionário que está montando o donuts, ela não está exagerando na mão e aqueles 15 gramas viraram 40 gramas. Porque a pessoa vende, mas está gastando com insumo e não vê o resultado. Fala, pô, você mentiu, você falou que era 19% a 25%, eu não estou vendo isso. Ok, então vamos voltar atrás. Você está acompanhando essa operação? Você está vendo todo dia? Não estou vendo. Então, a pessoa não acompanha, né, não é guardião, não tem o resultado. Então, eu preciso que a pessoa seja coerente de visitar a operação e cuidar do dinheiro dela. Que é muito difícil também. A pessoa compra e fala, não, sento e agora fala assim, ó... A franqueadora vai fazer tudo, né? Tudo, eu não faço mágica, eu não prometo mágica. Se alguém promete mágica, é mentira. Não tá sou só querendo eu, né? Não, e a pessoa, não existe isso. Então, esses 3 perfis, fome, resiliente, né, resiliente e mão na massa. Ela tem que estar, pro meu perfil de negócio, principalmente no ramo de comida, a pessoa tem que estar presente ali, sendo guardião, né, da ficha técnica, porque nessas coisas, nas pequenas coisas que ela tira, o lucro dela, né? E uma outra situação que você acabou de falar, é quando você tem aí a sua ficha técnica para colocar ali para preparar aquele donuts e rechear aquele donuts. Certo. O que você colocou, você já pesquisou. Então são 15 gramas, não adianta você falar assim, vou deixar ele mais gostoso, vou pôr 25. Não, você vai deixar ele enjoativo e vai matar um outro sabor. Exato. Né? Eu brinco que eu estava assistindo outro dia um episódio de negócio de cozinha lá, que eu gosto, não sei fazer nada. Eu brinco que nem não sei quem que falou na internet, eu achei muito legal. Se eu colocar água no fogo para fazer café, eu queimo a água. É tão ruim que eu sou. E ele falava uma coisa que eu achei muito legal. Ele falava assim, pô, eu fiz um prato requintado, não sei o que. Daí o cara falou, tira isso. Ele falou, se eu tirar, matou meu prato, pô. Aquilo que dá o sabor. Né? Mais ou menos que naquela história. O cara falou assim, pô, eu vou querer oh, meu Deus, olha como tá a minha cabeça. Não é misto, é que você faz também, só põe o tomate lá. Um bauru. Bauruzinho. O cara falou assim, vê um bauru, mas tira um tomate. Não é bauru, é misto, pô. Você entendeu? Então, assim, quando pede para alterar, não é legal. Sim. Né? Por quê? Porque aquela combinação de sabores foi feita para aquele produto. Aquela quantidade que você pediu para colocar é porque ela tem conexão com outro sabor. Não é simplesmente só a economia, mas é o produto, né? E aí entra naquilo que eu falei. Lembra que eu falei que cultura é aquilo que você tolera? Sim. Então, o que acontece? Aí vamos dizer assim, você tolera a pessoa encher a mão e aí ela começa a entregar um produto todo recheado. Criou o produto todo recheado. Aí quando você retira, aí você criou uma cultura do todo recheado, seus clientes estão acostumados a isso. Então você vai construindo essa tal cultura. Então quando você tenta voltar,
e aí você cai no descrédito. Aí você perde clientela e clientela é silenciosa. Para você recuperar, então aí vem a recuperação. Poxa, mas antes vinha tão recheado, eu não estou falando de vir pouco recheado não, mas da cultura, que é aquilo que você tolera. Criou. Você entendeu? Então aí você começa a perder cliente, começa a perder, teoricamente, faturamento, etc. Por quê? Por causa da cultura. E por quê? Por causa da cultura. Porque você tolerou algo que não deveria tolerar. E por que você tolerou? Porque você não estava presente ali gerenciando. Então aí a pessoa é fácil apontar e falar, pô, produto, a marca, etc. não vende. Não, gente, é nas pequenas coisinhas que são básicas. E aí que é aquela história, né? Você como franqueador acaba levando a culpa por causa do franqueado. Se ele não seguir o processo, ele vai ligar para quem? Para você. Falou, sua franquia aqui, cara, não está funcionando. Não é bom, só tenho reclamação. O produto é ruim. Onde já se viu? Ontem ainda eu estava conversando com um cara para fazer uma consultoria num restaurante e ele falou algo mais ou menos parecido. O que ele fez? Ele tinha o como à vontade. Uhum. Então, você ia lá, você enchia o prato, você comia o quanto queria. Teve um problema lá de caixa. O que ele fez? Você pode pegar a mistura uma vez e o resto à vontade. Mas está explícito. As vendas caiu. Então. Ele falou, pô, mas caramba, pô, o preço sobe da carne, sobe direto, do frango sobe direto. Ele pode pegar, ele só não pode repetir, o resto ele come à vontade. Eu falei, tá, mas você já criou isso. O cara que vem aqui, ele sabe que ele vai comer. Ele pode pegar 2 bifes, 3 bifes e vai comer. Agora, você tira... E agora o que eu faço? Falei, cara, tem que estudar agora e criar uma outra situação. Você entendeu? Que ele não fique nem tanto além, nem tanto aquém, mas assim, não vai funcionar. Exato. E caiu drasticamente o resultado dele. Cultura é aquilo que você tolera. Você entendeu? Então, assim, a importância de manter, de ouvir, você tem um know-how, de seguir esse know-how, de dar certo, cara, aí... Fábio, fala pra mim o teu Instagram. Tá. E fala lá. Se você quiser, tem gente que fala o contato, tem gente que não fala, não tem problema. Não, se você quiser deixar o teu WhatsApp, maravilha. Se não quiser, o meu Instagram é fabio.depaula. Esse é o meu pessoal lá, você pode me chamar, eu passo o meu contato, a gente troca umas ideias. E o Instagram dos Donuts é Mr. MR, né? O Mr. MR abreviado, mr.duck, que é pato em inglês, D de dado, U de uva, C de casa, K, ponto oficial, mr.duck.oficial. Lá tem coisas sobre a franquia, sobre as lojas, e lá também, se você quiser adquirir uma franquia, pode chamar que o meu pessoal vai retornar em alguns minutos para você. Show de bola. E deixa uma mensagem nessa câmera aqui, falando assim, para quem está buscando empreender, você que teve um começo, hoje você está num momento bacana, mas que mensagem que você deixaria para quem está no começo e está em casa agora, que está assistindo e está pensando, cara, que legal o sucesso do Fábio, como eu começo? O que é interessante eu dar atenção na hora de eu empreender? O que é importante? Certo. Então, é aquilo que eu reforço novamente. Primeiro, venda o intangível. Eu preciso empreender. Pensem em algo que vai além disso, né? E venda algo que flui de você, porque assim, o intangível, o que é de dentro de você, ninguém copia. Isso alguém pode copiar. Hoje se copia muito, mas o que está dentro de você não tem como copiar. Então, agregue o intangível ao seu produto, seja ele qual for. Se você conseguir fazer isso de uma forma natural, você já está se diferenciando no mercado. Né? Porque hoje o mercado copia muito, mas o que não se pode copiar, que é o interno, que é o valor, que é o propósito, aí você já sai na frente. Então procure dentro daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem sonhado, não busque só o dinheiro, busque entregar o intangível. Feito esse mapeamento do seu plano de negócio que você vai fazer, invista em marketing, invista em venda, tenha consciência dos seus números e seja você. E não pare. Não desista, tenha fé em Deus, cerque-se de pessoas que vão te levar para cima e se errou, levante e vá. Antes o de repente acontece depois de muitas tentativas. Eu gosto de uma frase do Albert Einstein. Vencer é não desistir. Perfeito. Pessoal, persistência, fé em Deus, resiliência e mão na massa.
Fábio, muito obrigado mesmo, cara, por ter vindo. Espero que a gente venha outras vezes, principalmente quando tiver esses outros produtos aí. Tá? Vem aqui para contar aqui dos nossos produtos, colocar aqui as fotos. Vocês viram aqui, tá? As fotos que rodaram. Os nossos patrocinadores têm todo o Instagram, WhatsApp. Vocês fiquem à vontade aí para perguntar. Essa foi nossa 12ª edição, tá? Falando aí com você sobre negócio, sobre franquia, sobre franqueador, tá? Muitíssimo obrigado. Tem aqui os nossos apoiadores. Espero que vocês também, se tiver alguma dúvida, entre em contato com eles ou entre aqui. Tá? Vou deixar aqui nosso WhatsApp, é 11 9 47 94 66 27. 11 9 47 94 66 27. Mais uma vez, muito obrigado por você ter estado essa 1 hora e pouquinho com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E quinta-feira estaremos de novo, tá? Com mais uma entrevista maravilhosa que nem foi com o Fábio. Grande abraço a todos, ótima semana aí. Obrigado. Fé em Deus. Fé em Deus. Até mais. Até a próxima.